nesta noite louvarmos e engrandecer o nome de Jesus. A Deus toda glória, todo louvor, toda adoração. Ele que é digno de toda a exaltação. Eu quero, nesta oportunidade, apenas ler ou citar um versículo da palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19 e o versículo de número 5 do Evangelho de Lucas. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, o viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Glória a Deus. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O versículo que ora acabamos de ler, faz parte de uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Esse texto é por demais conhecido de todos nós. A história de Zaqueu, o publicano. Talvez, se não toda a igreja, mas praticamente quase todos os irmãos conhecem a história ou esse texto bíblico narrado por Lucas, o médico. O texto fala-nos sobre a ida de Jesus a Jericó. E quando este está passando em Jericó, um certo homem por nome Zaqueu, ele se preocupou em se aproximar de Cristo para conhecê-lo. E o texto nos diz que ele desejava muito conhecer Jesus, mas alguns fatores não permitiram que ele conhecesse a Cristo pessoalmente. O primeiro fator é que onde Jesus estava, uma grande multidão o seguia. Uma grande multidão estava ali a acompanhar. E a palavra de Deus nos diz que ali em Jericó também, uma multidão muito grande seguia a Cristo, tentando estar perto dele. Zaqueu não conseguiu se aproximar por causa da grande multidão. E quando li esse texto, e usando de forma figurada, louvado seja o nome de Cristo, parabólica, né? A figura da multidão, a gente pode falar sobre a multidão também que nos dias atuais faz com que as pessoas fiquem distantes de Cristo, fiquem distantes de Deus. Quantas coisas, quantos problemas até, quantas situações, né? E tantas adversas que deixam o ser humano distante de Cristo e não permite que este ser humano, que você, se aproxime de Jesus e tenha um contato mais perto com ele. E a Bíblia Sagrada nos diz que Zaqueu, ele foi impedido por uma grande multidão de se aproximar de Jesus. Quem sabe a multidão são os muitos afazeres que às vezes as pessoas se ocupam tanto que não têm um tempo para ouvir a palavra de Deus. Alguns estão envolvidos na multidão, do entretenimento, da farra, das festas, e às vezes não tem tempo de se aproximar de Cristo. Outros é a multidão, aleluia, da inversão de valores. Alguns estão envolvidos com a multidão de tudo aquilo que não presta, em detrimento ou contra a palavra de Deus. Zaqueu enfrentou uma multidão de gente e ele não podia se aproximar. A multidão não permitia que Zaqueu conhecesse Jesus de perto. A segunda razão que a gente acha nesse texto é que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Ele era baixinho, para melhor compreender. E por esta razão, tendo em vista que a multidão estava diante dele e que ele não tinha altura o bastante, ele não conseguiu se aproximar de Jesus e nem conhecê-lo. Mas o texto nos mostra também
que apesar das muitas adversidades que Zaqueu enfrentara e enfrentava ou enfrentou, ele se esforçou demasiadamente para conhecer Jesus. Aí um homem rico, um príncipe, um chefe dos publicanos, ele sai correndo na frente da multidão e ele sobe em uma figueira brava para ver Jesus. E o texto nos diz que ele estava em cima da figueira, quando de repente Jesus para. E quando Jesus para a multidão, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E eu fiquei observando esta noite esse texto. Isto é algo extraordinário, porque quem recebe Jesus em casa nunca mais é o mesmo. Quando lemos Mateus capítulo de número 8, a partir do versículo, louvado seja o nome de Cristo, aleluia, a partir do versículo de número 14, a Bíblia Sagrada que diz que agora quem recebe Jesus em casa é Simão Pedro, aquele que fora chamado por Cristo e fora escolhido para ser um dos apóstolos. E Pedro leva Jesus em casa, e quando chega lá, o negócio na casa de Pedro não estava tão bem. A sogra dele estava acamada com febre, por isto não podia servir aqueles que estavam na casa de Pedro. A Bíblia não cita que a esposa de Pedro estava, só cita a sogra. E parece que a esposa de Pedro não estava no momento, porque Jesus chega e a sogra de Pedro doente, acamada, com febre. Jesus toca naquela mulher, ela se levanta e o texto nos diz que é a sogra de Pedro que servia a todos que estavam na residência de Pedro. Aí a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela nos diz que Jesus passou o dia na casa de Pedro. Aleluia, glória a Deus. E o dia que Jesus passou na casa de Pedro, ele teve ou tiveram experiências extraordinárias. Quantas pessoas, queridos, que nunca tiveram experiências extraordinárias na sua casa, na sua vida, na sua família. Quantas mulheres que nunca experimentaram ter paz verdadeira dentro do seu lar. E tudo isso é só porque está precisando, está necessitando que Jesus faça uma visitinha lá na sua casa. E esta noite eu venho como ministro do Evangelho de Cristo lhe dizer: Ele é poderoso para entrar na tua casa hoje. E não importa o que você já tentou fazer para que as coisas acontecessem. O importante é que se você abrir a porta hoje, as coisas vão mudar. Não importa se você já foi em tantos lugares procurando paz, mas continua em uma vida desgraçada. Aleluia. Continua em uma vida oprimida. Continua em uma vida deprimida. Quando Jesus chega, tem paz. Quando Jesus chega, tem cura. Quando Jesus chega, tem libertação. Quando Jesus chega, tem salvação. Quando Jesus chega, aleluia, tem batismo com o Espírito Santo. Quando Jesus chega, tem vida nova. Quando Jesus chega, aleluia, glória a Deus, quem está triste se alegra, quem está perdido se acha. Quando Jesus chega, quem está em dúvida começa a ter certeza. Quando Jesus chega, se tem morte, Jesus chega com vida. Aleluia. Experimente nesta noite dizer: Jesus,